Vamos começar então a falar de matemática básica? Solta a vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, professor de matemática do Exatistas. Olha só, essa é a nossa primeira aula, nossa aula número 1 de matemática básica. Toda segunda-feira a gente vai ter uma aula dessa aí para vocês, tá bom? Para você que está se preparando para o vestibular, para você que está se preparando para o Enem, para você que está fazendo ensino médio e quer ter o pontapé inicial aí na matemática, esse curso é feito especialmente para você. Toda segunda-feira, então, você tem um compromisso comigo, bacana? Tá, então a gente vai começar a falar sobre a teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos, tá? Eu gosto de começar a matemática básica falando sobre teoria de conjuntos, porque se eu sei sobre número, isso vai me ajudar a ter ideia de quais são as possibilidades de operações que eu consigo fazer com esses números, tá? E aí eu consigo estudar a matemática básica. Não tem como eu fazer operação com números se eu não conheço os números. Então eu preciso conhecer teoria de conjunto para a gente poder chegar em conjunto numérico, para poder falar de matemática básica. Então na minha matemática básica, a primeira aula é sobre teoria de conjuntos. Legal? Então o que acontece? Quando eu falo em conjunto, eu quero que você lembre o seguinte. Conjunto significa reunião, união, tá? Juntar. Bacana? E isso é a ideia de conjunto. Então eu quero que você pense o seguinte, ó. Aqui eu tenho um conjunto, vou colocar aqui PR, SC e RS. Vou dar um nome para esse conjunto. Conjunto A. Então o conjunto, ele vai ter sempre um nome, uma letra maiúscula, e aqui dentro dele eu vou ter os termos que pertencem a esse conjunto. Tá? Outra maneira de escrever esse mesmo conjunto seria assim, ó. Tá? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá aqui. E outra maneira de escrever o mesmo conjunto seria conjunto A, estados da região sul do Brasil. Tá aqui. E aí, se você notar, são diferentes maneiras de escrever o mesmo conjunto numérico. Tá? Quando eu faço isso daqui, eu estou desenhando o conjunto para você. Então, quer dizer que eu estou fazendo um diagrama. Estou desenhando para você o conjunto. Geralmente, na hora de resolver o exercício, a gente resolve usando diagrama, tá? Quando eu mostro elemento por elemento escrito entre chaves, eu tenho um conjunto na forma tabular. Então lembra comigo, escrito entre chaves significa que eu tenho um conjunto, legal? Tá? E aqui eu tenho uma frase, então é por meio de preposição. Preposição significa frase, então quando eu escrevo por meio de preposição eu tenho o mesmo conjunto numérico, as três maneiras de escrever. Geralmente ele vai estar escrito assim, ó. Só que não vai estar em português, vai estar em quê? Vai estar em matematiquês. É isso que a gente vai aprender ao longo do curso aí, tá? Para saber como é que resolve o exercício, legal? Cada um dos camaradas que eu tenho aqui, eles vão receber o nome de elementos, tá? Então os termos que tem dentro de um conjunto são chamados de elementos, legal? Tá? Então eu quero que você pense o seguinte, na primeira anotação que eu vou escrever para você aqui, vou escrever da seguinte maneira, ó. Número de elementos de um conjunto, tá? Número de elementos. Prof, como eu sei quantos elementos tem no conjunto? É claro, é só contar. Mas como é que a gente denota isso? Eu escrevo assim, ó. N de A. Então, N de A está perguntando o que ou está falando o que para mim? Número de elementos que o conjunto A tem.
Então, nesse caso aqui, o conjunto A ele tem 3 elementos, ó. 1, 2, 3. Então, o número de elementos de A, 3. A tem 3 elementos. Legal? Outra coisa importante é a simbologia, tá? Esse camarada aqui e esse camarada aqui, ó. Esse camarada significa pertence. E esse camarada significa não pertence. Legal? O que você tem que saber? Esses dois símbolos, ele é uma simbologia que vai valer de elemento para conjunto. Então ele só serve para isso. Ele serve para dizer que um determinado elemento pertence ou não a tal conjunto. Como assim, professor? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, Paraná pertence ao conjunto A. E de fato, o Paraná pertence ao conjunto A. Assim como eu escreveria aqui, São Paulo não pertence ao conjunto A. Tá? Paraná pertence ao conjunto A. E São Paulo não pertence. Essa simbologia que a gente usa, então, para conjunto. Legal? Primeira ideia, beleza. Aí, antes de continuar, eu preciso falar o seguinte. Já que eu falei para vocês de conjuntos, tá? E falei de elementos de um conjunto e da simbologia, e aí não falei o número de elementos, existem alguns conjuntos que são importantes e você tem que saber, tá? O primeiro conjunto importante que eu vou escrever é o conjunto vazio, tá? Ô, prof, o que é o conjunto vazio? Conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento. É um conjunto que não possui elemento. Esse camarada é chamado de conjunto vazio. Qual que é a simbologia que eu uso, professor? Ou uso zero com risquinho, ou uso a chave sem nenhum elemento dentro. Significa que ele é um conjunto vazio. Vou dar um exemplo. Números pares e primos. Não gostei de pares e primos. Pares e ímpares. Não tem nenhum número que é par e ímpar ao mesmo tempo. Isso é um conjunto vazio. Tá? Estado da região sul, que faz divisa com o Equador. Não tem nenhum estado da região sul que faz divisa com o Equador. Isso é um conjunto vazio, tá? Essa simbologia. Outro conjunto importante é o conjunto unitário. E o que é o conjunto unitário? Possui apenas um elemento. E aí então entra aquele que eu disse, tá? Que eu corrigi aqui, que não é vazio não, é um conjunto unitário. Tá? Aqui que é um conjunto unitário, dá um exemplo. Número par e primo. O único número par que é primo é o número 2. Então esse conjunto que tem aqui só o número 2, ele é um conjunto unitário, só tem um elemento. Tá? Essa é a ideia. Estado da região sul que faz fronteira com o Uruguai. É unitário, só tem o Rio Grande do Sul. Bacana? Queridos, primeira aula, pinceladinha tranquilinha, para você não ter bastante conteúdo assim para assimilar. Assimila isso, semana que vem a gente volta a falar de conjuntos. Tem mais 2 conjuntos famosos que eu quero falar com vocês. Quero falar também das operações de mais 2 simbologias. Mas isso, assunto para semana que vem na aula 2. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima aula.